Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Débora Iglesias e esse aqui é o nosso querido Caldeirão de Morrigan. Hoje eu vou atender ao pedido de uma inscrita, a Vanessa Vidal. Ela me pediu para falar sobre as minhas mentoras. Oi, Vanessa, tudo bem? Hoje eu vou atender o seu pedido, tá? Só que eu não vou falar só sobre as minhas mentoras. Eu vou falar sobre as minhas mentoras e sobre os meus mentores. Eu tenho mentores homens também. Eles não estão aparecendo aqui. Inclusive, eles ficam com bastante raiva de mim porque eles dizem que só as moças aparecem. E além dessas mentoras lindas, maravilhosas que vocês estão vendo aqui, que é a Dona Olga, a Palmira e a Vivian, né? O nome é Vivian, tá? Com V, mas a pronúncia espanhola é Vivian, ela é uma bruxa espanhola, tá, gente? Por isso que eu falo assim. Então, além delas três, eu tenho mais 2 mentores homens, tá? E eu tenho 2 elementais, que são meus mentores também, que é o Corvo, o nome dele é Morgul, e o Flint, que é o meu dragão. Então, ficou interessado? Quer saber o que história é essa de mentores espirituais? Então, vem comigo para saber mais, porque lá vamos nós! Pessoas lindas e maravilhosas, muito obrigada por vocês estarem mais uma vez comigo aqui no nosso Caldeirão de Morrigan e vamos lá falar sobre mentores espirituais. Bom, a Vanessa perguntou, Débora, fale um pouco mais sobre os mentores espirituais. O que é, como é que a gente faz, como é que a gente entra em contato com eles, como que você entrou em contato com as suas, com os seus, o que acontece? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Gente, mentores espirituais todos nós temos. Cada um de nós tem os seus próprios mentores espirituais. As minhas mentoras espirituais, elas podem ser mentoras espirituais de outras pessoas? Sim, elas podem e normalmente elas são. Então não seja ciumento, porque o seu mentor, a sua mentora espiritual, geralmente é mentor espiritual de outras pessoas, tá bom? Pode ser que não, pode ser que ela tenha escolhido, ela ou ele tenha escolhido ser somente seu mentor espiritual. Mas, de um modo geral, eles podem ser mentores espirituais de várias pessoas ao mesmo tempo. Como que isso acontece? Como você consegue um mentor espiritual? Então, primeiro, você tem que estar ligado na sua espiritualidade, tá? Como é a minha espiritualidade? Eu já fiz o vídeo, né, quando eu retornei, quando eu assumi a minha bruxaria, né, quando eu assumi que eu era uma bruxa, eu já vinha passando desde a infância por processos espirituais. Eu vejo no mundo espiritual, tá? Eu vejo espíritos, eu ouço, eu vejo vultos, tá? Então eu tanto vejo quanto escuto e às vezes eu sinto até cheiro, gente, de determinadas coisas. Às vezes quando eu entro num lugar que o ambiente está muito carregado, eu sinto cheiro de podre, é uma coisa estranhíssima, tá? Eu sinto cheiro de flores, eu sinto vários cheiros, tá? E ouço, né? E vejo tanto vultos, quanto sombras, quanto luz, quanto pessoas mesmo, tá? E isso é uma caminhada para mim. Desde pequena eu percebia essas coisas. Inclusive quando eu era muito pequena eu não conseguia distinguir quem estava vivo de quem estava morto. Ou seja, quem era espírito de quem era, gente, material, né? A menos que eu já conhecesse aquela pessoa, né? Eu não conseguia muito fazer distinção de quem estava vivo e de quem não estava. Eu via e conversava com aquelas pessoas e para mim era gente, né? Eu não tinha medo nenhum, né? Depois que eu entendi que eu via gente morta, eu fiquei com um pouco de medo. Eu vou negar isso para vocês. Eu era criança, né, gente? Então era muito complicado para mim. Mas aí depois, quando eu entrei na Umbanda, eu passei a ver e ouvir, né, os guias e os espíritos com muito mais facilidade. Comecei a entender e perdi totalmente o medo, né? Então isso para mim é uma constante, tá? Eu me comunico muito bem, a minha mediunidade é dessa forma e eu me comunico muito bem com o mundo espiritual. Eu costumo dizer que a minha visão é meio dividida, né? Que eu enxergo os 2 mundos ao mesmo tempo e às vezes isso é até um pouco confuso.
Mas a Vanessa, ela quer saber como que eu entrei em contato com as minhas mentoras que estão aqui atualmente. Na verdade, não fui eu que entrei em contato com elas, tá? Foram elas que entraram em contato comigo aos poucos, tá? A Olga foi a primeira mentora espiritual a se manifestar para mim. A dona Olga aqui é a minha bisavó, que era cigana, exatamente. Os seus mentores espirituais, eles normalmente têm um vínculo familiar com você. Pode ser de várias gerações atrás, pode ser de 1000, 2000, 3000 anos atrás, não importa. Mas eles geralmente estão, de alguma forma, ligados a você. Seja por laços de sangue, seja por laços de amor, ou seja por laços de destino mesmo. Eles já compartilharam alguma parte da sua vida, seja dessa vida ou de outra vida. Então, a minha bisavó, Olga, desde menina, ela faleceu, eu tinha uns 9 para 10 anos, tá? E com 14 ou 15 anos eu comecei a ver essa cigana. Como eu era da Umbanda, eu achei que era uma cigana da Umbanda. E ela nunca falava comigo. E era uma pessoa muito diferente, porque as roupas ciganas dela eram roupas do século XIX, né? Do final do século XIX. Eram roupas diferentes. Não era aquela roupa de cigana que eu estava acostumada a ver na Umbanda. Era bem diferente. Então, Dona Olga começou a falar comigo, né? Ela se apresentou para mim mais ou menos quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu via sempre, constantemente ela, mas falar comigo não. Ela começou a falar comigo e geralmente em sonhos, apesar de eu ver, né, de eu vê-la, ela começou a falar comigo em sonhos. Então eu sonhava com ela e nos sonhos ela me falava coisas e essas coisas normalmente aconteciam. E aí eu comecei a prestar atenção. E uma vez eu percebi que ela estava, eu a vi e falei, por que você não fala comigo agora? Né? A minha mãe achava que eu era completamente louca, né? Porque eu falava em voz alta, né, e tal, enfim. Muita gente acha até hoje que eu sou totalmente louca. Talvez eu seja um pouco. Então, assim, aí eu falava, e eu falei com a dona Olga, eu falei, por que você não fala comigo agora? E aí ela falou comigo. Né? Ela se apresentou como, não como Olga, mas como Cigana do Ouro, o que me deu uma maior convicção de que era uma entidade da Umbanda. Então, por muito tempo, eu a tratei dessa forma. E ela ficou comigo sempre, sempre, ela sempre me acompanhou. Só que ela nunca incorporou, né? Ela sempre ficava ali naquela distância espiritual e falava coisas, eu sonhava com ela. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar com ela, a fazer ofertas, né, oferendas para ela, oferecer flores, oferecer frutas e pedir para que ela se aproximasse de mim, cuidasse de mim, tomasse conta de mim. Eu fui conversando com ela. E por muitos anos, a dona Olga foi a única mentora espiritual que ficou comigo. Depois que eu saí da Umbanda, ela permaneceu. E aí eu disse para ela, mas a senhora não é uma entidade da Umbanda? E foi nessa época que ela disse, não, meu nome é Olga. E aí eu entendi, eu falei assim, Olga é o nome da minha bisavó, né? E ela, então, disse para mim quem realmente ela era. Ela se revelou como sendo a minha bisavó. Eu, quando a vejo moça daquela forma que ela tá ali, com as roupas bem coloridas, puxadas mesmo pro amarelo, tá? A minha bisavó era cartomante, ela é cartomante também, e foi ela quem me ensinou a jogar o baralho cigano, tá? O que a gente conhece como Lenormand, ela que me mostrou e que me ensinou anos e anos e anos e anos mais tarde a jogar o baralho cigano, a ler o baralho cigano, tá? E assim foi a minha jornada com Olga, tá? E aí eu falei para vocês que alguns anos atrás eu resolvi que eu queria ser, né, que eu iria assumir a minha espiritualidade, esse meu lado bruxo, tá? E como foi que isso aconteceu? Eu comecei a fazer todas aquelas dicas que eu dei para vocês, nas 10 dicas bruxas, que foram 2 vídeos, eu comecei a fazer aquilo, contemplar o sol, contemplar a lua, me ligar com a terra, me ligar a estudar cristais, a estudar ervas e estudar a minha árvore genealógica. E
mentor que eu nunca vi no plano físico, no plano material, que eu só vejo quando eu estou em projeção astral. Então isso começou quando eu comecei a meditar. O nome dele é Salatiel, tá? E ele é um gigante. Ele tem uns 2,5 metros de altura. Ele é negro. Ele tem asas, ele é um anjo. Para mim, ele é um anjo. Eu falo que ele é um anjo, né? Mas eu falo que ele é um anjo do abismo, porque todas as vezes que eu me encontro com ele, a gente está na beira de um abismo, né? Então eu chamo ele de anjo do abismo. O nome dele é Salatiel, ele é um homem negro, com asas, as asas também são negras, asas gigantes, e ele é o meu protetor. Eu digo que ele é o meu duplo, meu anjo da guarda, tá? Ele está sempre comigo nos momentos de perigo, ele está sempre me protegendo. Então, quando eu comecei a meditar e tentar um pouco de projeção astral, o que acontece? Eu sempre me encontro com o Salatiel, sempre me encontrei com ele. E aí eu fui fortalecendo essa nossa ligação. Gente, como é que você fortalece a ligação entre você e os seus mentores espirituais? O nome é um só, oração. Sim, quando você ora, você está falando com a espiritualidade. Você não está falando com ninguém, você está falando com o mundo espiritual. E o mundo espiritual te ouve, tá? E quanto mais você conversa com os seus mentores, mais eles se aproximam. E quanto mais você expande o seu conhecimento espiritual, mais mentores espirituais você pode ter. Então, Salatiel foi esse mentor espiritual que se aproximou de mim nessa época, quando eu comecei a fazer meditações, e eu considero ele o meu anjo da guarda, tá? Depois dele veio a minha querida Palmira, tá? Palmira se aproximou de mim em 2018, foi uma coisa muito, muito, muito interessante. Então, eu só tinha esses 2 mentores espirituais, pelo menos eu só conseguia me comunicar com esses 2, né, que era a Dona Olga e o Salatiel. E aí, um amigo muito querido, né, que inclusive foi responsável por eu assumir de vez a minha bruxalidade, né, porque ele disse para mim uma coisa muito importante na época. Ele disse: você tem que ser quem você é, você tem que assumir aquilo que você é, e você tem que se lembrar de quem você sempre foi, né? Eu realmente tinha, como eu disse para vocês lá naquele meu vídeo, que eu falei sobre a minha espiritualidade, né, sobre como assumir a bruxaria, eu disse, eu tinha me encolhido e a minha espiritualidade comigo até caber dentro da limitação do que as pessoas pensavam de mim ou achavam que eu devia ser. E ele disse para mim: sai do buraco, sai dessa fresta que ela não te cabe mais, você não tem que estar aí, você não tem que fazer isso, você precisa expandir a sua espiritualidade. E aí a gente estava andando no shopping e nós passamos em frente a uma loja que vendia produtos esotéricos e Palmira estava lá na vitrine. E eu olhei para ela e ela olhou para mim. Gente, eu não tenho como explicar isso. Eu olhei para ela olhou para mim. Tinha outras bruxas, tá? Tinha outras, porque ali está escrito que ela é uma bruxa do fogo, né? Então tinha a bruxa da água, tinha a bruxa do ar e tinha a bruxa da terra também. Magos e tal, tinha outras coisas ali, mas eu olhei para a Palmira. E o engraçado foi que eu e esse meu amigo olhamos para a mesma bruxa, né? Aí ele pegou ela e falou: nossa, isso aqui é a tua cara, né? Aí a gente até leu, ela tem uma mensagenzinha, né? A boneca tem uma mensagenzinha ali e tal, que é uma bruxa do fogo, dos signos de Sagitário, de Áries e tal. E eu sou sagitariana e ele é ariano. Eu falei: ai, do nosso signo e tal. E aí ele pegou e comprou. Eu fiquei muito surpresa. Eu falei: nossa, você vai me dar? Ele falou: vou. Aí ele foi, comprou, colocou na bolsa e eu trouxe ela para cá, para casa. E coloquei ela no meu altar, que não era aqui, era lá na sala, né? Não era aqui que ela ficava, era lá na sala. Eu coloquei ela lá e ele me fez a seguinte pergunta: e aí, ela já tem nome? Você já colocou um nome nela? E eu respondi para ela: não,
para ele, e eu respondi para ele, não, ela que vai me dizer qual é o nome dela. E eu comecei a conversar e falar, eu sei que você tá aí, eu sei que você quis vir para minha casa porque você está representando alguma coisa na minha vida e eu quero saber o que que é. Então foi assim que eu conheci Dona Palmira. Um belo dia ela disse, meu nome é Palmira, eu sou bruxa. Ela é uma bruxa que viveu no tempo da Inquisição. Uma hora eu venho e conto a história da Dona Palmira toda para vocês, que é uma história muito bacana. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que se chama A Bruxa Palmira. E a partir daí, o que começou a acontecer comigo é indescritível, porque Palmira começou a me ensinar milhares de coisas, tá? Então a gente começou a conversar e novamente eu passei pelo mesmo processo que eu passei com Olga, né? Eu fazia oferendas, eu fazia orações, eu pedia. Então ela tem algumas coisas que ela me pede, como por exemplo, eu já falei para vocês que ela me pediu um caldeirão, mas ela queria um que ficasse proporcional ali ao tamanho da boneca, né? Então, ela é bem assim, ela se veste de vermelho, ela tem um cabelo longo, ruivo, gigantesco, lindo, maravilhoso. Ela é uma mulher jovem, né? Ela morreu, infelizmente, queimada numa fogueira, né? Na época da Inquisição. E ela me ensina muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Bom, depois de Palmira, foi o cigano Vitório. É um cigano também, do povo cigano, o nome dele é Vitório. E eu comecei a ver esse cigano depois que eu identifiquei Palmira e que a gente já estava assim com a nossa relação bem firmada, né? Apareceu, ele começou a aparecer para mim, eu comecei a vê-lo, ele começou a me dar conselhos. Ele é muito jovem também, mas eu não tenho como saber, igual eu falei sobre Olga, né? Minha avó morreu com quase 100 anos, 90 e tantos anos minha bisavó tinha quando faleceu, minha bisavó Olga. E Olga, a minha mentora, eu a vejo como uma jovem, né? Então, da mesma forma, eu vejo Vitório como um rapaz, né? Ele é muito jovem, ele deve ter, a aparência dele é de uns 18 ou 19 anos, então ele é quase um menino, mas de uma sabedoria incrível, de uma luz maravilhosa. Ele veste uma roupa branca maravilhosa, né? Ele é muito bonito e ele me ensina muita coisa da magia cigana, tá? Eu não sei se ele e Olga têm alguma ligação, eu acredito que não, tá? Mas ainda é alguém que eu estou conhecendo, eu não sei muita coisa sobre o cigano Vitório, né? Mas é uma pessoa a mais nesse conjunto de pessoas. Depois, Vivian se apresentou para mim. Eu também, sempre acontece isso comigo, gente. Eu começo a ver, né? E aí eu identifico que eu estou vendo várias e várias vezes aquela pessoa. E aí eu pergunto, você quer conversar comigo? Você tem algo para me dizer? E aí, normalmente, eles começam a se aproximar. Às vezes demora mais, às vezes é mais rápido. Vivian foi muito rápido. Ela se aproximou e com 2 ou 3 dias nós já estávamos conversando. Ela fala em espanhol, então muitas vezes eu não entendo nada do que ela fala, é bem complexo. Apesar de eu arranhar um pouco no espanhol, eu não sou fluente, né? Eu sou filha de espanhol, neta de espanhol, entendo bastante, mas eu não sou fluente em espanhol. Eu falo pouquinho, eu arranho mesmo, né? Então, Vivian começou a falar comigo. Eu ainda não descobri exatamente qual é a natureza dela, tem pouco tempo, tem alguns meses apenas, uns 5 ou 6 meses, né, que eu converso com Vivian. E ela tem me ensinado muita coisa. Ela já me disse que ela viveu também, ela é contemporânea de Olga, tá? Só que ela viveu na Espanha no final do século XIX. E Olga viveu aqui no Brasil, né, no final do século XIX até meados do século XX, tá? Ela nasceu no finalzinho do século XIX, Olga, né? Mas viveu... Eu nasci em 1970, ela morreu em 1978, se eu não me engano, né? Então ela tinha 90 e não me incomoda, acho que 98 anos Dona Olga tinha quando faleceu. 98 anos ela tinha quando faleceu, ela acabou de me dizer aqui, né? Então ela faleceu em 1978. Então Vivian é também mais ou menos dessa época, né? Só que ela viveu na Espanha.
tá? Eu tenho uma crença aqui comigo, mas não posso revelar para vocês ainda, porque ela ainda não confirmou, mas assim que ela confirmar, com certeza eu conto isso para vocês, tá? Em relação ao corvo e ao Flint, o dragão, eles são meus animais de poder, tá? Mas eu acredito que eles são também, que a natureza deles é espiritual, que eles são espíritos que escolheram essa forma. Pelo que eu entendo de mentores espirituais, os espíritos encarnados e desencarnados e que escolheram ser mentores, né, espirituais, porque sim, a gente pode fazer essa escolha quando chega em um determinado tempo do desenvolvimento espiritual da gente, tantas encarnações que nós tivemos, isso é a minha crença particular. Nós podemos escolher se nós queremos voltar a reencarnar ou se nós queremos ser mentores espirituais daqueles que estão encarnados. Então, eu acredito que também nós conseguimos adquirir a forma que nós desejamos, tá? Por isso o anjo, por exemplo, né? E o Flint, né, que é o meu dragão, eu já sonhei várias vezes com ele, inclusive um dia eu o vi, né, e eu levei um susto danado, porque é enorme, né, e eu levei um grande susto, tá? E o corvo, né, o Morgul, eu também o vejo e ele fala comigo, realmente, tá? Então, por isso, eu acredito que sejam espíritos que escolheram essa forma, tá? E aí, diante de tudo isso, né, todos esses mentores, toda essa vida espiritual tão movimentada, né, que eu tenho, o que vocês mais gostariam de saber, acho, é como você se comunica com esse povo todo, Débora. É isso, é por oração. Como para mim é um pouco mais fácil, porque eu os vejo e também os ouço, tá? Mas você também pode ver e ouvir, tá? Isso não é uma coisa especial só de uma pessoa, a gente não só nasce com isso, a gente pode desenvolver essa atividade também, tá, galera? Então, você pede, você começa a orar, né? Faz o seu altar, pede para que os seus mentores se aproximem de você, em sonho, pessoalmente. Tem gente, né, gente, que é bruxo, que é espírita, que é macumbeiro, que é tudo, e que não quer ver espírito, gente. Tem medo de espírito. Eu nunca vi esse negócio. Porque se você quer trabalhar com a espiritualidade, você não pode ter medo de espírito, né? Então, eu acho isso muito engraçado. Eu conheço várias pessoas que veem e ficam morrendo de medo. Eu digo, gente, mas você é médium de corporação, cara. Como assim tu tem medo? Mas as pessoas têm. É muito engraçado isso. Eu acho muito interessante, né? Então, não tenha medo, peça para que eles venham conversar com você, para que eles venham te orientar da forma que você se sentir mais confortável. Mas faça essas orações, chame os seus mentores espirituais, peça. Um dia você vai ter uma intuição de um nome, você vai dizer, ó, quem será que é essa pessoa, né? Eu agora estou conhecendo uma outra pessoa, que eu não sei se ele vai ficar para me mentorar, mas o nome dele é Baltazar e ele é um mago lindo, maravilhoso, tá? Ele é um mago da floresta, eu acredito que ele é um druida, eu ainda não tenho certeza, tá? Ou seja, de 5.000 anos atrás. Nossa, Débora, mas esse povo antigo fica aí esse tempo todo na espiritualidade? Sim, a gente não sabe bem como a espiritualidade funciona. Então, eles podem ter escolhido não reencarnar, ser mentores espirituais e tá aí há 5, 10 mil anos na espiritualidade, orientando a galera, ou podem, às vezes, gente, uma pessoa que desencarnou há 5, 10 anos atrás, porque, por exemplo, Olga tinha desencarnado recentemente quando se tornou minha mentora espiritual, tá? Então isso pode sim acontecer, mas o mais importante é que você ore, que você fale com essas pessoas, que você peça para que eles te revelem. E a gente aprende muita coisa com eles, tá? Eles ensinam, e quando eles não ensinam, não falam do próprio conhecimento, eles mostram para você aonde você vai conseguir aquele conhecimento. Então, gente, é muito interessante, porque muita gente me pergunta assim, qual é a fonte do seu conhecimento? E eu digo, Olga. O pessoal acha muito engraçado, mas é isso. Olga me contou, Olga me disse. Como é que ela sabe? Gente, ela é um espírito. Ela me disse, eu já fiz, funcionou, deu certo. Eu vou contestar? Vou nada, eu vou acreditar. Então é isso. Muitas vezes eu tenho um conhecimento de fontes espirituais. Muitos dos nossos conhecimentos, eles são
fruto daquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Muitas vezes enquanto você está dormindo, né? Você acorda com uma ideia na cabeça e aí você vai procurar, você vai pesquisar. Então, sim, os nossos mentores espirituais, eles nos ensinam, nos trazem uma quantidade de conhecimento, de vivência espiritual muito, muito grande. Como se aproximar? Através da oração. Conforme você for se aproximando, você vai entender o que ele quer de você e o que você quer dele. Uma outra coisa, é possível fazer contratos espirituais, ou seja, tem mentores que eles estão por aí, eles podem ser mentor de qualquer um, que é o caso do Baltazar. Eu acho que ele não é meu mentor espiritual, como é Olga, como é Palmira, como é Vivian. Eu acho que ele é um mentor espiritual que pode me mentorar, entendeu? Então você também pode fazer acordos espirituais com esses mentores que não são mentores de ninguém, que eles estão aí, né, avulsos, vamos dizer assim, tá? E você pode fazer contratos espirituais com ele. Chama, pergunta o que ele deseja, o que ele precisa, o que ele quer. Muito cuidado. Muito cuidado para você não fazer um contrato espiritual que depois você não vai dar conta de cumprir, tá? Ou para você não fazer um contrato espiritual que não é o que você quer. Porque eu não estou dizendo que você não pode fazer com o espírito negro, com o espírito baixo. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu, particularmente, não faço. Mas conheça muito bem o espírito que você está contratando, que você está pedindo para te mentorar, tá? Porque um espírito baixo, um espírito sem luz, ele vai tirar a luz dele de algum lugar, vai ser de você, tá? Então, muito cuidado quando você for fazer um contrato espiritual, é uma coisa muito séria, você tem que estudar muito, não é uma coisa que eu posso ensinar aqui em um vídeo de 25 minutos, meia hora, tá? Então, presta bastante atenção. Gente, eu falei de todos os meus mentores espirituais, ou de quase todos, porque tem alguns que eu não posso falar. Realmente, a gente tem aqueles mentores sobre os quais a gente não pode falar. E eu espero que vocês tenham gostado. Vanessa, eu espero que eu tenha atendido as suas expectativas. Falei aí dos meus mentores, das minhas mentoras especialmente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e fica com a gente porque aqui no Caldeirão tem muito mais para vocês. Luz e paz na vida de vocês. Um beijão.